De volta com o nosso programa. Olha, gente, daqui a pouquinho tem Zumba. O pessoal tá todo na expectativa aqui já para esses convidados que vêm nos apresentar essa dança, até porque dizem que eu vou dançar. Eu quero só ver o que vai acontecer aqui. Hoje também tem a nossa culinária. O Roberto Kiss vai ensinar você a reaproveitar o panetone que sobrou das festas de fim de ano, mas agora o assunto é cinema. E curtir o cinema com os amigos é sempre uma opção de diversão. Olha, pode ser drama, pode ser ação, pode ser humor, romance. Cinema é muito bom. E quando o assunto é cinema nacional, a gente não pode deixar de citar alguns clássicos, como os filmes do Grande Mazzaropi. O diretor e crítico de cinema Lucas Mendes está com a gente, vai comentar esse sucesso e tantos outros. Lucas, bom dia. Bom dia, tudo jóia? Tudo Tudo bom? bem? Tudo ótimo. Feliz 2015 para você Feliz também, 2015 para você também. Quais os planos agora para esse ano novo? Esse ano agora vamos ver, né? Fazer algumas produções, alguns filmes novos, né? Vamos ver no que vai dar, né? Porque acabou de começar o ano, ainda tem muito tempo para a gente poder trabalhar ideias diferentes. Tá legal, mas vem cheio de gás, né? Tô cheio de gás, tô com muita vontade de fazer bastante filme esse ano. Tá legal. Belezinha, então. Bom trabalho pra você, muito sucesso. Obrigado pra você também. Cinema nacional hoje, então. O que a gente vai falar? Cinema nacional. Bom, o que a gente pode falar sobre o cinema brasileiro? Um cinema que ele é razoavelmente novo, né? Porque a gente não teve tanto aquela expressão, até existia cinema no Brasil, mas não tinha aquela expressividade que teve na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, na década de 30, na década de 40. O cinema nacional ele vai se fortalecer só na década de 50, com as famosas chanchadas, né? Que aí a gente lembra de Oscarito, aí a gente lembra também do Grande Otelo, Chocolate. Mas mesmo assim não eram megas produções, é isso? Não era megas produções, porque o Brasil ele teve uma trajetória diferente de outros países. Nos outros países, primeiro veio o cinema e em seguida veio a televisão. No Brasil não foi muito assim. No Brasil já existia o cinema, mas com uma coisa menor. E primeiro veio a televisão como força midiática de massa, onde as pessoas viam mesmo, né, com o nascimento da TV Tupi. E depois que você vai ter o fortalecimento do cinema. Então o que existe no Brasil? Muitos diretores de cinema eram diretores de TV ou pessoas que eram envolvidas na televisão. Então a linguagem do cinema nacional ela é totalmente diferente da linguagem dos cinemas no resto do mundo, exatamente por essa característica. Porque eram pessoas que viviam de TV, é isso? Viviam de TV. A gênese do cinema brasileiro, não a gênese, porque assim, já existia cinema desde 1920 no Brasil, mas o cinema era como se fosse para contar uma história, um noticiário. Ele não tinha essa característica cinematográfica que tinha na Alemanha, que eles queriam expressar o cinema como expressão artística. O cinema nacional ele funcionava de outra maneira. Só nos anos 50, com as chanchadas, que o cinema nacional começa a tomar corpo. E nos anos 60, ele se torna cinema, com o cinema novo. Então, assim, o cinema nacional, ele caminhou a passos muito lentos. Mas quando chega os anos 60 e chega o cinema brasileiro, aí a gente dá show também. Aliás, quando a gente fala em cinema nacional, né, 1960... com o cinema novo, houve toda uma política de investimento, né, do próprio governo no cinema, é isso? Exatamente. Antigamente eram sonhadores que tinham, né, produções completamente independentes. Perfeito. Vamos fazer o que a gente tem. Bate com o nascimento da Embra Filmes, que era o órgão cinematográfico que cuidava desse tipo de produção nacional. Um marco para o cinema nacional é O Pagador de Promessas. Foi o primeiro filme nacional a ganhar reconhecimento. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes, foi super bem aplaudido e as pessoas começaram a história do Dias Gomes, né? Exato, e começaram a perceber que se podia fazer cinema no Brasil. E aí isso incentivou diversos cineastas, como o próprio Glauber Rocha, que ele vivenciou as gravações do Pagador de Promessas. E aí a gente começa a ter movimentos cinematográficos no Brasil. A gente chega na Bahia, começa a nascer a ideia do cinema novo, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, esse cinema conversa. E em São Paulo a gente tem o Cinema Verdade. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Olha, gente, praticamente aqui hoje é uma aula de história. O Lucas, né, é apaixonado, estuda cinema. Não consigo entender onde cabe tanta informação assim. Ele vive isso, respira cinema 24 horas por dia. E ele vem aqui compartilhar essas novidades com a gente. Claro, novidades, mas também com uma boa base
histórica, né? Ele quer entender por que o filme era desse jeito, por que foi filmado dessa forma, quais os sentimentos da época. É isso que ele traz pra gente aqui. Porque o filme depende do contexto. Por exemplo, o filme que a gente vai falar agora, que chama O Caso dos Irmãos Naves, que é um filme de Luiz Sérgio Persson, que foi um grande diretor de cinema nacional na década de 60, contemporâneo do Luiz Ganzella, do Glauber Rocha, que é um filme, como a gente está vendo as imagens aí, é um filme que conta a história de dois irmãos, Naves, né? Joaquim Naves e Sebastião Naves, que eles são presos pela ditadura de Vargas, da época do governo do Estado Novo, e eles são obrigados a confessar um crime que eles não Raul cometeram. Cortez, tá lá, isso? É Raul Cortez. A gente tem Raul Cortez como Joaquim Naves e o Juca de Oliveira como Sebastião Naves. Olha, o filme de 1967. E é baseado numa história real que aconteceu. Então você vê, 67, o que a gente estava vivenciando? Completamente ditadura. A ditadura. Quase pré-AI-5. E aí vem um diretor e faz um filme extremamente crítico, falando sobre um governo opressor que obriga que mostra a revolta popular. E é uma história real. O Luiz Sérgio Persson, foi formado em Direito. Então, ele tinha essa característica dos filmes dele, tanto no São Paulo Sociedade Anônima, que foi outro filme que ele também fez, que foi o primeiro filme dele a ganhar notoriedade e tudo mais. Ele tinha esse caráter de denúncia. Então, o cinema dos anos 60 nacional não queria só fazer cinema. Olha a foto, apareceu a foto do Vargas no cantinho da parede. Sim, porque é falando sobre essa época. Então, o cinema, nessa época, ele tinha um caráter de denúncia. Os cineastas dos anos 60 do Brasil, eles não queriam só fazer cinema, eles queriam mudar o Brasil. Era um cinema muito crítico, né? Era um cinema extremamente crítico e, por isso, é tão interessante. Porque se você vê hoje em dia os irmãos Naves, nessa cena aí é quando a mãe está falando ao juiz, está falando ao delegado, falando que você prendeu os meus filhos e eles não foram os culpados, e ela enfrenta o delegado, ou seja, a mulher, a camponesa, enfrentando a autoridade. Né? Isso era inaceitável, se você for pensar, em plena ditadura militar. Então, esses filmes ajudam a gente a entender melhor que contexto era esse, que a gente ficou submerso. Eu tô tentando imaginar como que a sociedade recebia esses filmes, Lucas. Isso é incrível. Era um sucesso de bilheterias. Era um sucesso de bilheteria. Nos anos 60, eu acho que isso, se a gente for analisar mais, deve ter a ver com o movimento da contracultura, já existia a Tropicália, então existia uma sede por esse tipo de conteúdo. Existia uma sede por esse tipo de conteúdo e muitas pessoas estavam nessa mesma sintonia da crítica, do cinema trazendo mais a verdade. Porque se você for olhar o cinema nacional, como você vê aí nas cenas, lembra muito o quê? Pasolini, Fellini, em alguns pontos. Então, ele lembra muito o neorrealismo italiano. Então, o cinema nacional bebeu muito bem das outras escolas de cinema europeias, como o Nouvelle Vague, francês, e o neorrealismo italiano. Eram as referências que tinha no momento. Eram né? as grandes referências. Então, nessa época também, é muito importante lembrar que era uma época que o Brasil consumia muito mais cinema estrangeiro. O cinema italiano era fortíssimo, tanto pelo cinema neorrealista, como pelos filmes de Bang Bang, do Sérgio Leone, os filmes franceses. A gente tem que lembrar que se a gente fala de 67, a gente está falando de Truffaut, a gente está falando de Godard. Então era uma época onde o cinema mundial vivia uma grande euforia. A gente tinha grandes diretores, grandes pensadores, uma época extremamente contestadora, e é uma coisa que eu volto a dizer, que eu sempre digo, tá virando quase chavão meu, que o cinema é uma grande forma de expressão. No cinema tudo pode ser pop. A gente pega Beethoven, a gente pega Wagner. Se você colocar num filme, isso se torna fácil para qualquer pessoa entender. Então eles pegavam temas complicadíssimos para se discutir, e eles jogavam... Transformavam aquilo e jogavam para a sociedade. E o povo começava a se questionar, começava a entender sobre certos movimentos sociais. Então é muito importante essa época do cinema, e essa época do cinema conta muito sobre a história do Brasil. Eu acho que é muito importante, Rafael, as pessoas buscarem as referências de onde que a gente veio. Por que o cinema nacional atual é assim? A gente vai descobrir essas respostas vendo Irmãos Naves,
vendo Glauber Rocha, vendo Sganzella no Bandido da Luz Vermelha. Então, são referências muito interessantes e são filmes, por exemplo, se você fala do caso dos Irmãos Naves, é um filme que às vezes poucas pessoas conhecem. Eu não conhecia, confesso pra você que não. Então, dos 3 que nós vamos mostrar hoje aqui, esse era o único que eu não conhecia. Então vira uma descoberta nova. Mesmo sendo um filme de 67, desculpa, é um filme que você pode reunir os amigos, ver, claro que o ritmo é um pouco diferente, mas você vai se divertir, é um ótimo filme, uma fotografia extraordinária e que você pode reunir os amigos e ver como se fosse um filme atual, porque afinal você nunca viu esse filme. Isso é verdade. E pode brincar. E nessa mesma época a gente tinha um outro movimento, que era um movimento mais popular. E que não entenda que movimento popular é ruim. Não. Isso é bobagem. Que a gente vai falar agora do Mazzaropi. Mazzaropi, que perfeito. Ele era muito criticado, até por isso. Eu falei isso antes, porque vários críticos de cinema da época, até alguns que trabalharam nesse filme, como o Jean-Claude Brunet, falavam como se fosse arte de segunda. Menosprezavam o trabalho, o Mazzaropi porque ele não tinha tanto esse teor crítico. Mas eu trouxe um filme que é extremamente crítico dele, que é o Jeca e seu Filho Preto, que fala sobre o racismo, que fala sobre o Mazzaropi, que é o Jeca, ele tem um filho que é negro, não se explica o porquê, que ele é negro, só se mostra ele como sendo negro, e ele se envolve com a filha de um fazendeiro. E aí, naturalmente, a gente tem uma história de preconceito, de racismo, de amores proibidos, né? Eu assisti Mazzaropi durante muito tempo na minha adolescência. Isso até foi por influência de alguns colegas do colégio. Tinha uma locadora perto da escola, onde a gente estudava, e o dono da locadora tinha a coleção completa do Mazzaropi. Ele colocava, inclusive, para locação. Eram filmes dele, na verdade, mas ele colocava para locação. E nós fazíamos sessão de cinema assistindo o Mazzaropi. Na verdade, a gente não olhava esse olhar crítico, né? Para nós era a piada, era a diversão. Mas eu acompanhei a saga inteira. A saga Mazzaropi. Pois é. Mas o legal do Mazzaropi é isso. O nome, né, que hoje em dia muitas pessoas dão ao Mazzaropi é cineasta das multidões. Então, o Mazzaropi, ele tinha essa característica de conversar com grandes públicos. Por exemplo, se a gente está falando do filme do Persson, é um filme que algumas pessoas iam ver, tinha um público considerável, tinha apreço da crítica, mas não era como o Mazzaropi. O Mazzaropi, ele distribuiu o filme no interior de São Paulo, o vigário recomendava as pessoas a ver o filme do Mazzaropi. Os professores recomendavam as pessoas a ver o filme do Mazzaropi. Por quê? É um humor puro. Quando a gente vai falar de Mazzaropi, outras referências que a gente tem que conversar é, por exemplo, o Charlie Chaplin mesmo. É aquele humor puro. O Mazzaropi é o Chaplin brasileiro, é isso? Pode ser feito, exatamente, pode ser feita essa comparação, porque ambos são de escolas circenses, ambos trabalham muito um humor mais ingênuo e um humor mais visual. Então, assim, é um tipo de filme que vai a criança e vai... Porque quando a gente fala em humor, muita gente fala assim, é piada pronta, é o besterol, é o palavrão, é a sexualização de uma cena, e não precisa disso. Exato, e o Mazzaropi mostra isso com maestria. Os filmes do Mazzaropi são filmes extremamente agradáveis, são filmes que você sente, eles são meio teatrais também, você às vezes pensa se você está num teatro ou não. O Mazzaropi, ele nunca deixou o circo de lado, isso é uma característica dele como artista e isso se reflete nos seus filmes. Então, os filmes dele têm essa característica popularesca, essa característica interiorana que abraça todo mundo. Como se viesse um primo do interior que é mais educado, que todo mundo gosta. Então, o Mazzaropi é isso. O Mazzaropi é aquela pessoa que ninguém vê um filme do Mazzaropi e fala não gostei, achei ofensivo. Não. Você ri porque é um humor mais é um humor sutil. Puro. É um humor puro, sutil. E ele teve uma grande história no cinema nacional e é importante a gente lembrar essas pessoas, né? Esses ícones que marcaram a história do cinema nacional e influenciaram outros humoristas. O Mazzaropi, ele é o início depois do que vai virar os Trapalhões, os filmes de humor atual. O próprio Renato Aragão já falou isso várias vezes, né? A influência dele. E também hoje a gente vive uma tendência de muitos filmes de humor, né? A gente vê o Fábio Porchat, o Hassum, Eduardo Sterblich, que a gente já trouxe filmes deles aqui.
Então, da onde que vem tudo isso? É essa a escola. Vem de Mazzaropi. Amácio Mazzaropi começou a fazer esse tipo de humor, ele desenvolveu isso e era um cineasta de grande público. Um filme de 3 milhões de pessoas, o que tivesse 3 milhões de pessoas como público, era um filme considerado fraco para ele, porque ele arrecatava todas as pessoas mesmo. Quando acontecia uma estreia um filme do Mazzaropi, São Paulo parava, era como se fosse um evento histórico mesmo. Então, você vê isso em plena década de 60, 70 e quase início de 80, a gente hoje discutindo como vamos trazer o público para o cinema nacional, talvez a gente tenha que olhar um pouco mais para o Mazzaropi, porque a resposta estava nele. Tá certo. Bom, o próximo filme que você vai trazer pra gente agora, ele é um pouquinho mais recente, muita gente assistiu naturalmente, que é o Central do Brasil, do Walter Salles. Central do Brasil, do Walter Salles, uma atuação extraordinária da Fernanda Montenegro, uma história fantástica. Aliás, nesse ano, no ano seguinte, o Brasil parou para assistir a cerimônia do Oscar e todo mundo ali torcendo pela Fernanda Montenegro e bateu na trave, né? É porque, infelizmente ou felizmente, foi também o ano da Vida é Bela, que é outro filme maravilhoso. Incrível, e aí... Era uma concorrência até desleal, né? Aí virou briga de cachorro grande, digamos assim. Mas é importante lembrar que o Central do Brasil não foi indicado só para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Não, a Fernanda Montenegro foi indicada para o Oscar de melhor atriz. E isso é muito importante. E além disso, esse filme ganhou o Urso de Ouro, que é um grande prêmio do cinema, no cinema mundial. E em 98, a gente passa, eu falei da Embrafilmes, né, dos anos 60. Isso já é o fim da Embrafilmes. Essa época foi um momento pós-Collor. E como o Collor ele congelou as contas bancárias, os filmes que precisavam de muito dinheiro não conseguiam ser produzidos. Ficaram parados. E aí a gente tem uma época bem triste assim, do cinema nacional, onde a gente vê filmes bem escrachados, não tão legais. Muitos diretores tiveram que migrar para outras profissões porque eles não estavam conseguindo se sustentar no cinema. E o Central do Brasil, em 98, é uma marca dessa transição para o cinema que a gente vive hoje, né? Central do Brasil, aí depois a gente tem Bicho de Sete Cabeças, aí a gente vem Tropa de Elite e outros filmes. É o primeiro filho dessa nova geração. É o primeiro filho dessa nova geração e começa com um diretor muito perspicaz, muito sensível, que é o Walter Salles. O trabalho de cor do filme é algo esplêndido. E a história é razoavelmente simples. É sobre uma mulher que escreve cartas na Central do Brasil e uma mãe vem com um filho, porque o filho está pedindo para escrever uma carta porque ele quer conhecer o pai. E a mãe é atropelada. E aí essa mulher, que é vivida pela Fernanda Montenegro, fica com esse garoto. E ela sai nessa jornada em busca do pai desse garoto. Então, ele é um filme que ele mostra um pouco também dessa questão da realidade do Brasil, das dualidades do Brasil. Do ninguém se importar com ninguém, porque, na verdade, a Fernanda, inclusive, na própria Central do Brasil, ela escrevia as cartas, mas ela rasgava as cartas. Ela enganava, né, quem chegava ali. Ela enganava, e o filme mostra isso com uma sutileza impressionante, uma sensibilidade, e são filmes que merecem ser revisitados. Então a gente falou aí do Central do Brasil, que é uma marca desse novo cinema. A gente tem o Persson, que é uma marca do cinema novo. E a gente tem o Mazzaropi, que é eterno, eu acho. Central do Brasil, acho que a gente até encontra algumas locadoras ainda. O Jeca, né, os filmes do Mazzaropi, para os colecionadores... Eles foram bem relançados também, não é tão difícil de achar. O Persson talvez seja um pouco mais difícil, mas você acha, às vezes, nesses sites de filmes online, você consegue encontrar esse filme. Ou na Cinemateca aqui, ou na Cinemateca Brasileira, também você vai achar todo o material do Persson. Tá joia. Lucas, valeu. Muito obrigado pelas dicas. Gostou? Pois é. Lucas trazendo para a gente as informações. Isso é Cinema Nacional. É um pouquinho da história do nosso país, reinventada, revisitada pelos nossos grandes diretores, atores, criadores, pessoas que, na verdade,
trazem esses filmes como reflexão também, para a gente pensar um pouquinho mais no nosso papel como brasileiro, no nosso papel como cidadão. Cinema também é isso, não é, Lucas? Cinema também é reflexão. Joia. Valeu, obrigado, rapaz. A gente vai então para um rápido intervalo e na sequência um desafio. Vou ter que dançar zumba daqui a pouquinho, não perca essa não.